Bom dia, alunos! Estou aqui mais uma vez, o professor Rogério, para a nossa aula de História. Isso mesmo, vamos juntos estudar História. Vocês aí da casa de vocês, da sala, da cozinha, do quarto, da varanda, eu aqui da nossa sala de aula virtual. E desde já digo a vocês, sejam bem-vindos, ou melhor, sejamos bem-vindos e juntos vamos estudar. Juntos vamos aprender. Para isso é importante que vocês tenham em mãos lápis, caderno e borracha. Isso nos ajudará na hora de fazermos algumas atividades sobre o conteúdo que estudaremos na aula de História de hoje. Então, convido vocês para irmos para o nosso quadro. E o que é que nós iremos estudar na aula de História de hoje? Vamos ver as diferenças sociais, culturais e ambientais da cidade de Teresina. Por que, professor, nós vamos ver as diferenças sociais? Vamos ver sim. Vamos ver as diferenças culturais? Sim. Ambientais? Sim. De onde? Da nossa cidade. Claro que todas as cidades têm as suas diferenças sociais, culturais e ambientais. E outra coisa, nós não vamos ver nem todas, nós vamos ver algumas poucas, porque Teresina é bem mais plural, ela é bem mais diferente do que nós imaginamos. Bem mais diferente. Basta ver o seguinte, é bem possível que na casa de vocês o tempero usado em uma comida seja diferente do tempero usado na comida que é feita na minha casa. Então isso é uma diferença cultural, ok? Por quê? Porque algumas pessoas optam por determinado alimento e outros optam por outros determinados alimentos. E outra questão também, muita coisa ainda nesse sentido da comida que chega aqui em Teresina, ele veio de outros lugares e chegou aqui como? Ao longo da história. Ao longo do tempo. A história ela está diretamente ligada ao tempo. A história, para acontecer, ela precisa que o tempo passe. É preciso estarmos atentos a isso. E é através da passagem do tempo que algumas coisas chegam até nós. Mas isso nós vamos ver melhor na aula de hoje. A habilidade que nós iremos desenvolver na aula de hoje é a de conhecer a identidade cultural do município. Qual município especificamente? Teresina. Teresina tem uma identidade cultural e nós vamos conhecê-la na aula de hoje. Percebendo o crescimento e desenvolvimento da cidade por meio de registros memoriais. Professor, como assim eu vou perceber o crescimento e desenvolvimento da cidade por meio de registros memoriais? Isso mesmo, registros da memória, tá bom? É da minha memória? É da sua memória também? É da memória do papai e da mamãe? É também. Do vovô e da vovó? É também. De outras pessoas? Sim. As nossas memórias, elas nos permitem conhecer a identidade cultural de determinado lugar. Alguns desses registros memoriais, eles foram feitos através de escrita, através de imagens, fotografias ou filmagem, através mesmo da história oral, a história que vai passando de pai para filho, de avô para neto e assim sucessivamente, e chega até nós nos dias de hoje, ok? Então, nós vamos aí conhecer a identidade cultural do nosso município, tá bom? Percebendo o crescimento e desenvolvimento da cidade por meio de registros memoriais. E há várias formas de fazermos esses registros memoriais. Quais são os objetivos da nossa aula? O primeiro deles é estudar a identidade cultural de Teresina, tá bom? Nós vamos estudar aí essa identidade cultural de Teresina. Teresina, ela tem uma identidade cultural, ok? Que chega até nós ao longo da história, volto a dizer, tá bom? E ela precisa ser estudada por nós, ser cultivada, preservada por nós. Agora, essa identidade cultural, ela já está pronta e acabada? Não. Ela muda conforme o tempo vai passando.
Talvez daqui a 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos, nós voltarmos a estudar esse conteúdo, a identidade cultural vai ser uma identidade cultural diferente. O estudo será outro. Por quê? Porque a história ela vai se construindo ao longo do tempo. Observar o crescimento do município. Precisamos fazer isso. Observar o crescimento do município. De qual município? O crescimento de Teresina. Como é que nós vamos fazer isso? Através da memória. E analisar imagens que mostram a cultura teresinense, ou seja, analisar esses memoriais imagens, tá bom? Que mostram aí a cultura de Teresina, analisar a história de Teresina através de imagens para conhecermos essa cultura. Mas antes vamos aí fazer alguns questionamentos iniciais. O primeiro deles, o que você conhece sobre a história de Teresina? Eu sei que vocês já conhecem bastante coisa, porque nós já estamos estudando esse conteúdo há algum tempo. Então, eu sei que vocês conhecem bastante da história de Teresina. Também pergunto a vocês, por qual bairro Teresina começou a ser formada? Olha que essa aqui é uma tecla que nós já estamos batendo nela há bastante tempo. Por qual bairro Teresina começou a ser formada? Começou por onde? Essa história, essa parte da história, nós já estamos estudando há bastante tempo. Quais são as cidades que compõem a chamada Grande Teresina? Será que vocês sabem quais cidades são essas? Olha, eu acho que sabe, pelo menos de algumas, porque nós já estudamos isso em aulas anteriores. Então, o que você conhece sobre a história de Teresina? Por qual bairro Teresina começou a ser formada? Quais as cidades compõem a chamada Grande Teresina? Bem, vamos começar respondendo a seguinte pergunta. O que é cultura? Para você aí, o que é cultura? Vamos ver. A cultura, ela representa um conjunto de tradições. Por exemplo, é da cultura do teresinense, ali no cair da tarde, começo da noite, colocar as cadeiras ali na porta da casa e ficar conversando. Isso faz parte da cultura, né? É uma tradição, tá bom? É uma tradição. Então, a cultura, ela representa um conjunto de tradições. Também de crenças, a religiosidade do teresinense, tá bom? Faz parte da cultura, independente de qual religião seja, tá certo? Faz parte da cultura teresinense. E também os costumes, tá bom? Pode ser costumes alimentares, costumes de passeios de visitação. Outro costume que eu acabei de falar, o de conversar ali na porta de casa, no cair da tarde, no começo da noite, tá bom? Esses são costumes, tá bom? De determinado grupo. Claro que aqui estamos falando de teresinense, mas pode ser qualquer outro grupo, de qualquer outra cidade, de qualquer outro lugar. Ela é repassada através da comunicação ou imitação às gerações seguintes. Então, como é que ela é repassada? Através da comunicação ou imitação. A comunicação ela pode acontecer através de registros memoriais, como fotografias, como áudios, como vídeos, como escritos, tá bom? Pode ser através de fontes jornalísticas, né? Jornais, de revistas. Pode ser também através do boca a boca, né? Das histórias contadas e mesmo pela história familiar. Dessa forma, a cultura representa o patrimônio social de um grupo, sendo a soma de padrões dos comportamentos humanos e que envolve conhecimentos, experiências, atitudes, valores, crenças, religião, língua e hierarquia, relações espaciais, dentre outros. Ou seja, o meio vai influenciar aí as pessoas. Aqui nós temos alunos que moram na zona urbana, outros alunos que moram na zona rural e
é notório o comportamento de vocês, aqueles que são da zona rural e aqueles que são da zona urbana. O comportamento de vocês que eu falo no dia a dia. Os hábitos dos que moram na zona rural são diferentes dos que moram na zona urbana. E às vezes até dentro da própria zona urbana, o que mora no bairro Santa Maria da Codipe tem um hábito diferente dos que moram no Disseu, por exemplo, dos que moram no Promorá, por exemplo. Bem, o início de Teresina, né? Falando dessa cultura, então vamos estudar aí o início de Teresina. O local onde está Teresina começou a ser povoado no século XVII. E aonde? Às margens do rio Poti, onde hoje fica o bairro Poti Velho. Então, no século XVII, o lugar onde está Teresina começou a ser povoado aí às margens do rio Poti. Isso tinha uma intenção. Por que sempre à margem do rio? Porque através do rio se poderia conseguir alimento, tá bom? Por quê? Porque tem água para plantar, para irrigar, né? Para irrigar a plantação. Também se podia pescar e obter alimento através do peixe. Os animais que eram criados poderiam se servir daquela água para beber, e tinha água para quem? Para as pessoas que moravam ali também beberem. Uma das primeiras construções de Teresina foi a igreja Nossa Senhora do Amparo, localizada no centro da capital. Quando se fala uma das primeiras construções aqui, se fala de primeiras construções grandiosas, tá bom? Prédios grandes. Por quê? Porque desde o século XVII já se havia outras construções. E aqui a igreja Nossa Senhora do Amparo, ela é do século XIX, tá bom? Então, desde o século XVII, aproximadamente 200 anos antes, já haviam outras construções, mas construções grandiosas. A primeira delas foi a igreja de Nossa Senhora do Amparo. E essa igreja está localizada aonde? No centro da capital. É aquela igreja que fica de frente para a Praça da Bandeira, de frente para o rio Parnaíba, de frente para o nosso município do estado vizinho Maranhão, município de Timon, tá bom? A cidade foi totalmente planejada por quem? Pelo conselheiro José Antônio Saraiva, cuja foto está aqui do lado, tá bom? José Antônio Saraiva é esse da foto aí. Sendo oficialmente a primeira capital planejada do Brasil. Quando se diz que Teresina foi a primeira capital planejada, é que ela foi a primeira capital planejada para ser capital. Não é que ela foi planejada ali milimetricamente onde vai ser cada coisa, não. Tá bom? Ela foi planejada para ser capital. Isso facilita a administração de um lugar, com certeza. Isso facilita. Tá certo? A administração, mas ela foi planejada para ser capital. A fundação de Teresina em 1852 foi em 1852, no dia 16 de agosto. Então, no dia 16 de agosto de 1852, Teresina foi aí fundada, tá bom? Teve-se início oficialmente a cidade de Teresina. Vamos ver aí um pouco da cultura arquitetônica da nossa cidade, né, de Teresina. A cultura arquitetônica de Teresina se concentra no centro da cidade, visto que foi construída para servir como sede de capital do estado do Piauí, na época ainda da província do Piauí, hoje estado do Piauí. Quando a gente fala dessa cultura arquitetônica é porque é o seguinte: grandes prédios, tá bom? Prédios que serviriam aí para a administração pública, eles foram construídos onde hoje é o centro de Teresina. E ali nós temos vários sítios arquitetônicos. Da Praça da Bandeira é um deles, por exemplo. Da Praça Pedro II é outro, por exemplo. E os primeiros prédios e ruas foram construídas em torno da Praça Marechal Deodoro, que é a conhecida Praça da Bandeira. Tá bom? Então, os primeiros prédios de Teresina foram construídos aí em torno ali da Praça Marechal Deodoro, que a gente popularmente conhece como Praça da Bandeira, mas o nome é Praça Marechal Deodoro. São eles esses prédios: o prédio da Justiça Federal, o Palácio do Governo, que atualmente é o Museu do Piauí,
O mercado, né, central, São José, que a gente conhece como Mercado Central mesmo, como Mercado Velho. O Palácio da Cidade, né, a sede da Prefeitura Municipal de Teresina, que antigamente funcionava como uma escola, né, a escola chamada de Escola Normal. E também a Igreja Nossa Senhora do Amparo, que eu falei anteriormente, a primeira grande construção inaugurada em Teresina. Que imagem é essa aí? Vocês conseguem identificar? É a imagem do Mercado Central São José, funcionando desde 1885, o Mercado Central São José, mais conhecido como Mercado Velho, já faz parte da história de Teresina. O local é um dos principais centros comerciais e culturais de Teresina, que abriga centenas de comerciantes, tá bom? Essa estrutura aqui é uma estrutura já bastante antiga, mas muito bem preservada. Passou por uma reforma em um tempo razoavelmente recente e ficou dessa forma que estamos vendo aí. Esse é o Mercado Central São José. Também temos a sede da Prefeitura de Teresina, que eu falei que antigamente funcionava como uma escola, que era a Escola Normal. Só para vocês entenderem um pouco, a Escola Normal, ela tinha por função, né, formar professores, que eram chamados de normalistas, por isso o nome Escola Normal, tá bom? Era uma escola de formação de professores. Nós temos também aí o Museu do Piauí, que já foi a sede do governo do estado, tá bom? Aí, olha, o Museu do Piauí. A prefeitura fica de um lado da praça, do lado oposto fica aí o Museu do Piauí. Outra obra, né, bastante conhecida nossa, que eu já falei aqui 2 vezes na aula de hoje, é a Igreja Nossa Senhora do Amparo, que é essa igreja que aqui está. Aqui ela está de frente para a Praça Marechal Deodoro, a Praça da Bandeira. Tá, e ela fica de costas para a Praça Rio Branco. Nós temos também aí o Teatro 4 de Setembro, às vésperas de completar aí mais um aniversário, se a gente pode dizer assim, de uma obra, né? Mas aniversário de sua inauguração, Teatro 4 de Setembro. E aqui já fica em outra praça, né? Na Praça Pedro II, já um pouco mais distante da Praça da Bandeira. Não tão distante, mas um pouco mais distante. Bem, a cultura do lazer em parques. Nós temos aí alguns parques, eu trouxe aqui a imagem de alguns parques. Esse aqui é o Parque Zoobotânico, né? Um lugar muito bonito, muito arborizado. Ele funciona como zoológico e jardim botânico. Esse parque, tá? Um espaço muito agradável para o lazer do teresinense. Nós temos aqui o Parque Floresta Fóssil. O Parque Zoobotânico ele fica nas mediações ali da Avenida Presidente Kennedy, tá certo? Já o Parque Floresta Fóssil, ele fica na Avenida Raul Lopes. Nós temos também aqui o Parque Poticabana, que também fica na Avenida Raul Lopes, próximo ao Parque Floresta Fóssil. E nós temos ali outro parque muito conhecido, um espaço também muito bonito, o Parque Estação da Cidadania. Esse fica localizado na Avenida Frei Serafim. Professor, temos outros parques na cidade? Temos vários parques na cidade, parques muito bonitos. Aqui eu trouxe somente alguns exemplos desses, mas esses parques eles também fazem parte da cultura teresinense. Esse e alguns outros também que eu não trouxe. O teresinense ele tem esse hábito de ir aos parques final da tarde, final de semana, para espaço de lazer e também para práticas esportivas. A cultura do artesanato.
Nós temos aí o bairro Porto Velho, né, que é o mais antigo de Teresina, eu já falei aqui, e no local onde a cidade, e é o local onde a cidade nasceu. Tá? Também se encontra um dos maiores patrimônios culturais do piauiense, que é o Polo Cerâmico, tá? O Polo Cerâmico do Porto Velho, onde se encontra a maior expressão do nosso artesanato. São elas, as cerâmicas, tá bom? Olha aqui, ó, lojinhas, tá bom? E aí vendendo peças de cerâmica. Por lá, várias famílias se dedicam a uma tradição por meio da qual geram sua renda desde a década de 1970. Então, muitas famílias, elas trabalham nesse lugar e é daqui de onde elas tiram as suas rendas. Povos que ajudaram a formar Teresina e alimentar essa cultura. Nós temos aí povos indígenas, tupis, tapuiás e caraíbas. São povos indígenas que ajudaram a formar aqui a cidade de Teresina. Também comerciantes libaneses e sírios que vieram para cá trabalhar no comércio de Teresina. Também nós temos migrantes maranhenses, tá bom? Estado vizinho aqui do Maranhão, que vieram e ajudaram a formar a cidade de Teresina. Migrantes cearenses também, estado vizinho, aí não vizinho de Teresina, mas vizinho do nosso estado. Não tem limite com Teresina, mas tem limite com o estado do Piauí, sim. Os migrantes cearenses também mudaram para cá para aqui ajudar a formar a cidade e assim alimentar a cultura local. Contribuíram para a vinda desses povos a Teresina os rios que cortam a cidade, o Porto e o Parnaíba, o fato da posição privilegiada, né, bem no meio norte brasileiro, e o cultivo do gado de corte para fins comerciais. Então, essas pessoas vieram para cá basicamente para trabalhar com o comércio. Tá bom? Claro que outras várias atividades também eram realizadas e ainda são realizadas aqui, mas o forte teresinense é o forte comercial. Nós temos aqui outras manifestações culturais, Bumba Meu Boi, né, que é genuinamente piauiense. Nós temos as quadrilhas juninas, quando está se aproximando ali o mês de junho, as quadrilhas começam seus ensaios e aí logo vem as festas juninas, onde elas se apresentam. É uma cultura nordestina, claro, né? Na verdade é uma cultura nacional, mas no Nordeste é muito forte e aqui no estado do Piauí, especificamente Teresina, também é bastante forte. E também são apresentações, tanto o Bumba Meu Boi quanto as quadrilhas juninas, muito bonitas de se ver. O Bumba Meu Boi e as quadrilhas juninas são expressões culturais muito populares em Teresina. A primeira tem sua origem ligada às fazendas de criação de gado. Já a segunda, às festas religiosas do mês de junho, tá? Os santos, que nós chamamos de Santo Junino, São João, São Pedro e Santo Antônio. Por isso, nós temos essa manifestação cultural, quadrilha junina. Nos últimos anos, isso tem estado um pouco mais afastado de nós, principalmente a quadrilha junina, mas o boi também, principalmente não, né? Pela questão da pandemia, algumas festas aí estão suspensas e aí está um pouco mais difícil nós assistirmos quadrilhas juninas e mesmo o Bumba Meu Boi. A culinária teresinense é traduzida no gosto pelos temperos, como a pimenta de cheiro, o coentro e o cheiro verde. Destacam-se também comidas populares como a buchada de bode, a panelada, a paçoca, que é carne seca pilada com farinha, a Maria Isabel, que é arroz misturado com carne de sol, e o baião de dois, arroz misturado com feijão novo. Nós temos aí uma buchada ali, uma Maria Isabel, nós temos uma panelada aqui, nós temos também o baião de dois, a buchada, a panelada, a Maria Isabel e a paçoca. É isso. São essas algumas, né, dos pratos culinários típicos aqui de Teresina, da nossa cultura. E agora, lápis, caderno e borracha em mãos, vamos fazer algumas atividades sobre esse conteúdo que nós estudamos aqui. Bem, vamos ver. Primeira pergunta.
Segundo o que estudamos, o que é cultura? Pergunto a vocês. Segundo o que estudamos na aula de hoje, o que é cultura? Tempo para vocês responderem. Vamos para a resposta. Segundo o que estudamos na aula de hoje, o que é cultura? Cultura é o conjunto de tradições, crenças e costumes. Okay? Então, o conjunto das tradições, das crenças e dos costumes vivenciadas em Teresina formam a cultura teresinense. Segunda questão. Indique uma das construções da cidade de Teresina que estudamos na aula de hoje. Indique pelo menos uma das construções de Teresina que estudamos na aula de hoje. Tempo para vocês responderem. Se souberem mais de uma também, podem indicar. Vamos para a resposta. Palácio da Cidade, Museu do Piauí, Mercado Central, Igreja Nossa Senhora do Amparo, Teatro 4 de Setembro, dentre outros. Terceira questão. Indique uma expressão de dança da cultura teresinense. Essa nós vimos agora há pouco, né? Nós mostramos duas, na verdade. Vocês lembram quais são? Pode ser a... Vamos para a resposta. Pode ser o Bumba Meu Boi ou mesmo a quadrilha junina. Ambas são expressões da dança da cultura teresinense. Quarta questão. Cite um prato típico da culinária teresinense. Esse vimos também agora no finalzinho já do conteúdo da nossa aula de hoje. Maria Isabel, paçoca, panelada, mas temos outros aí também, como a buchada de bode também, que é muito comum da nossa culinária, e vários outros pratos também. O que estudamos na aula de hoje? Vimos o que é cultura, observamos imagens de construções do centro da cidade de Teresina, observamos imagens de parques teresinenses, estudamos a história do polo cerâmico, estudamos algumas tradições artísticas e gastronômicas de Teresina e fizemos atividades sobre o conteúdo estudado. E essa foi a nossa aula de História de hoje. Eu, professor Rogério, me diverti muito, espero que vocês também tenham gostado. Tchau para vocês, um abraço.